A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos aqui mais uma terça-feira, hoje com o 5º episódio do Pode Ser Liberto, podcast Libertos para Libertar. Você assistiu o 4º episódio? O 4º episódio foi impactante, testemunho da Ana Paula, e hoje ela vai estar dando continuidade no testemunho dela. Que você seja abençoado, edificado, e não esqueça de compartilhar o link, tá? Porque mais vidas para você tem que ser alcançada e tem que ser edificada. A paz do Senhor Jesus, Ana Paula, um prazer enorme ter você aqui novamente. Creio que você já está aí cheia de Deus para contar para a gente mais um pouquinho da tua história, e eu sei que nós vamos ficar impactados. Amém. A paz do Senhor Jesus. Cantora Jo, é um prazer, um privilégio estar aqui de novo, né? Vamos estar, assim, dando continuidade, que é tudo para Ele, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus, né? E eu estou muito feliz de estar aqui. E eu agradeço mais uma vez quem assistiu, quem não assistiu, que vá lá, assista, porque vale a pena. Talvez você não seja tão tocado, mas você conhece alguém que passou pelo mesmo que eu passei, que caminhou no vale onde eu caminhei. Então, que esse testemunho chegue em pessoas que precisam ser libertas, né? E que nós venhamos ser a Bíblia que o mundo lê, porque esse é o amor que Jesus pregou, né? Então, hoje a gente vai estar dando continuidade, amém? E eu quero dizer para você, talvez, você não passou pelo que ela passou, mas você está passando por um momento difícil. Você vai ouvir aqui, no Pode Ser Liberto, várias histórias de superação. Pessoas que saíram da depressão, pessoas que saíram da ansiedade, pessoas que saíram do vício, pessoas que saíram da prostituição, várias histórias, mas a intenção aqui é mostrar o poder de Deus, que o Senhor ainda cura, que Ele ainda liberta, que Ele ainda restaura, que Ele ainda opera milagres. Eu quero ler aqui em João 8,36, que diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Aleluia. O que está te aprisionando hoje? Eita Deus. O que está entristecendo o teu coração hoje? Qual é a tua preocupação? Que, em nome do Senhor Jesus, você seja livre dessa preocupação. Você seja livre dessa situação que tem tirado o teu sono. Você seja livre dessa situação que tem te causado tristeza. Aleluia. Que tem te causado desgosto. Aleluia. Que você possa ser alcançado pelo Espírito Santo de Deus e possa ser liberto desse cativeiro, dessas correntes que tem te aprisionado. Aleluia. Assim como eu fui liberta e assim como a Ana Paula foi liberta. Eu quero falar para vocês um pouquinho. Hoje a nossa companheira aqui, a Valdirene Bernardes, não está aqui, está fazendo a obra do Senhor. Amém. Mas no próximo episódio ela vai estar, tá? Glória a Deus. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre, Ana Paula. Eu quero a tua história, Ana Paula. Eu recebi várias ligações, várias mensagens de pessoas dizendo: meu Deus, que história dessa moça. Eu falei assim: o Senhor alcançou ela. Aleluia. O Senhor alcançou ela, assim como alcançou você, assim como pode alcançar aquele familiar ao qual você está precisando de um socorro para ele. Eu creio. Porque quantas mães estão chorando, Ana Paula? Quantos pais, quantos familiares estão achando que não tem mais jeito? Sim. Que não tem mais jeito. Aí, quando ouviram a tua história, falou: meu Deus, a menina estava na prostituição, no vício. Aleluia. O esposo vendia ela, empenhorava ela na biqueira. Não, era moeda de troca. Era moeda de troca. O esposo vendia. Mas teve alguém que pagou um preço. Aleluia. Que não cobrou nada. Não. Mas foi caro. Foi. Que foi lá na cruz do Calvário. Aleluia, bendito. E ele pagou o preço pelos meus e pelos teus pecados. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que Amém. estão em Cristo Jesus. E você Aleluia. hoje está em Cristo Jesus. Amém. Liberta para a glória do nosso Aleluia. Deus. Ana Paula, diante de tudo que você já contou, eu quero que você traga para nós um pouco da tua história, para que as pessoas possam lembrar da onde você parou e que você dê continuidade. Aí eu tenho umas perguntas para fazer para você. Certo. E que a minha primeira pergunta para você nesse podcast de hoje, desse 5º episódio, vai ser: houve um momento específico em que você percebeu que precisava de libertação? Aí você encaixa essa pergunta
na continuidade que você vai dar Sim. no teu testemunho. O momento que eu Tipo, ponto de virada. percebi que eu precisava de libertação foi quando, nas madrugadas, eu precisava pegar e sair com minhas filhas pra não correr riscos, porque a minha casa era arriscado ficar. Porque a gente tava em casa dormindo, tranquilo, e o meu esposo chegava drogado com os amigos. Então, eu sabia que ali eu ia ser ofertada. Então, eu precisava pegar eles e ficar andarilhando na rua até que eu visse que tava tudo quietinho em São casa. 4 meninas, né? Sim, pra eu poder voltar. Ali eu falava, andando na rua, né? Deus, eu não vou suportar. Só que assim, eu não entendia que Deus não ia fazer daquela forma instantânea. Então, o que que eu fiz? Eu me afundei cada vez mais na cocaína, porque a cocaína me fazia aguentar. Porque quem já usou Era um cocaína escape. sabe que ela amortece, você fica sem sentimentos. Você não tem dor, você não tem medo, você não tem tristeza, você fica vazio. Então, o que que eu fazia? Eu consumia cada vez mais cocaína para aguentar aquilo e para não dormir, porque se eu dormisse era fatal. E outra, com 4 meninas sim. em casa, se o teu esposo trazia outros homens pra dentro de casa, seria um perigo para tuas filhas Isso, o meu também, medo né? era elas, não era eu. Porque eu pensava assim, eu sou grande, vai doer, vai machucar, mas eu aguento. Mas elas não. E, inclusive, na primeira parte do nosso podcast, a minha família viu, as minhas filhas viu, e elas comentando entre elas. Aí uma delas falou assim, sabia que a mãe não sabe, mas eu sempre soube. Aí eu olhei e falei, como assim? Toda manhã eu levantava, mãe, e eu falava, pai, me empresta teu celular. Mas era mentira. É porque eu sabia que ele tinha tirado fotos da senhora, porque ele mandava as fotos para as pessoas. E eu pegava o celular, eu pedia para ele, mentindo que era para eu jogar. E eu ia na galeria e tava cheio de fotos da senhora dormindo. E eu apagava todas. Você veja, talvez você fale assim, mas para quê contar essas histórias para as pessoas? É para as pessoas saberem o cativeiro que ela estava e a qual o Senhor Jesus a encontrou. O cativeiro, a situação que ela estava vivendo. É para você entender que não importa a situação que você esteja, Jesus chega, Jesus muda a história. Ele decreta a tua vitória. Ele muda, ele é o controle da situação. Ele não está no controle, ele é o controle. E hoje ele está mudando a tua história. Ele está colocando no eixo tudo aquilo que estava fora. Acredite nisso. Eu não sei o que está tirando o teu sono, mas acredite que Jesus, ele chega para mudar a tua história. Para você que não sabe, a Ana Paula, ela, uma moça jovem, nasceu num lar cristão e uma parte da vida dela, ela se afastou da presença de Deus, foi para a prostituição e naquele prostíbulo, uma das garotas de programa foi usada por Deus para dizer que lá não era o lugar dela. Sim. Até isso acontecer, a Ana Paula também teve um casamento que era abençoado, próspero, eles tinham de tudo dentro da casa dela. Só que por um momento na vida dela, ela caiu no vício da cocaína. E chegou um momento que ela ofereceu a cocaína para o esposo. O esposo dela, ele trabalhava numa aviação bem conhecida, ganhava bem. E a partir daquele momento, que já foi falado que a mulher sabe, ela edifica o seu lar, a tola destrói. E naquele momento ela não foi sábia. E ela apresentou a droga para o esposo. Aonde o esposo se viciou e começou a fazer ela como moeda de troca. Perdeu o controle. A casa dela destruiu. Sim. A casa dela desmoronou. Sim. Mas Jesus chegou naquela situação e alcançou ela lá dentro do prostíbulo, onde ela ia para se prostituir, para trazer droga para ela e para o esposo. Sabe, Jô, o que eu sempre penso em tudo isso, que é assim, você pode ver, quando você tá lá no meio, no erro, no pecado, quanto mais um abismo chama outro, mas quanto mais sujo você tá, mais pessoas que são como você que aparecem. Nunca vem ali uma pessoa de Deus falar com você, pra te dar a mão. Ou alguém falar, vem aqui, eu vou te ajudar. Não, é pessoa pra te macetar, pra falar, você não presta, porque, entendeu? As pessoas sempre põem você mais. Confundem, Ana Paula, confunde porque em vez de chegar, estender a mão, abraçar, fazer o que Jesus faria. Julgar. Não, aí as pessoas se afastam. E aquele lá caiu. Exatamente. Aquele lá
caiu. Eu falei pra você. Aquele lá caiu. Eu sabia. Eu sabia que uma hora ela ia voltar pra prostituição, uma hora ela ia voltar. Tem crente esperando, sabe, a tua queda. Esperando pra dizer assim, olha, eu sabia, em vez de orar, em vez de interceder, ir na tua casa, em vez de fazer o que Jesus faria, e visitar, mas não abandona. Aí o que Jesus faz? Faz como fez comigo e como fez com você. Ele mesmo. Porque não foi um crente na minha casa pra dizer, olha, pare de cheirar cocaína que Jesus vai alcançar a tua vida. Não foi. O que chegou na minha casa foi o próprio Deus. Eu estava lá cheirando cocaína, bebendo, que eu fiquei nessa vida há mais de 15 anos, e ele falou, filha, estende a mão pra mim que eu vou mudar a tua história. Aleluia. Foi desse jeito que eu fui alcançada. Aleluia. Não foi um missionário, não foi ninguém na minha casa. Aleluia. Sabe? E talvez você está assim, você está afastado da presença de Deus hoje. E você está esperando, você está entristecido porque não foi ninguém te visitar, porque você caiu, porque você adulterou, porque você caiu na droga, na bebida, no vício, porque você se endividou e você se afastou, você ficou envergonhado. E você está com vergonha de voltar para a casa do Senhor. Eu quero te dizer que hoje o Senhor está alcançando a tua vida. O Senhor está mudando a tua história. Glória Levanta essa cabeça, se coloca em pé, que o Senhor está falando para você. Como falou para Elias, Elias, se coloca em pé. Aleluia. Porque a caminhada ainda é longa. Exatamente. A caminhada é longa para você. Esse é nosso Deus. Não é hora de parar. Aleluia. Levanta a tua cabeça, o Senhor está te alcançando hoje. Aleluia. Não importa o que você fez até aqui, importa o que você vai fazer daqui para frente. Aleluia. Vá e não peques mais. Levanta a tua cabeça, porque Jesus vai mudar a tua história. Independente da situação que você esteja hoje. Porque independente da situação a qual eu estava, Jesus me alcançou. Sim. E mudou a minha história. Aleluia. É por isso que eu acredito. Eu acredito que através do podcast Libertos para Libertar, do Pode Ser Liberto, pode chegar o testemunho que talvez você ache muito pesado as coisas. As pessoas vêm aqui e vêm dizer, olha, eu saí do tráfico, eu saí do vício, olha, eu dei tiro, olha. Aí não precisa lembrar mais. Não, o Senhor, quando ele me aconselhou, ele falou, por onde você passar, você conta que eu te tirei do tráfico, te tirei do vício, que eu tirei você da homossexualidade, que eu mudei a tua história e que eu vou gerar vida através do que eu vou fazer na tua vida. Se você estender a mão para mim hoje. E eu estendi a mão para Jesus. Segurei nas mãos dele naquela madrugada. E eu estou aqui hoje. Então eu creio que esse podcast aqui é para essas pessoas, assim como a Ana Paula, que passaram o processo e viveram, sobreviveram. Porque Jesus não abandonou ela lá naquele abismo. Naquele profundo abismo. Não. Jesus alcançou. E ninguém foi atrás dela, mas Jesus usou uma prostituta que estava lá também afastada da presença de Deus para falar com ela, para dizer, aqui não é o teu lugar. Aleluia. Aqui não é o teu lugar. O Senhor foi lá dentro daquele lugar para alcançar a vida dela e dizer que não é o teu lugar. E talvez você está pensando em tirar a tua vida porque você está endividado, porque você não aguenta mais esse vício, porque você não aguenta mais o vício do jogo, o vício da bebida, as dívidas. E estava pensando em tirar a própria vida. Jesus tem vida para você. Eu digo sempre aqui, ele tem vida para você. Porque ainda que houvesse dia, ele é, e ninguém há que possa escapar das tuas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus tem para fazer na tua vida. Independente da situação que você esteja. Aleluia. Independente da situação em qual você esteja, o Senhor quer ouvir, ele quer colocar um louvor para você o adorar, ele quer ouvir a tua adoração. Vai ter julgamento? Vai, mas levanta a tua cabeça e marcha. Aleluia. Não olhe para trás, não olhe para as pedradas, sabe? Pois até nem o Senhor Jesus agradou a todos. Só fica firme com Jesus. Aleluia. Porque a salvação, ela é individual. Sim. A salvação é individual. E aqui nós estamos aqui buscando também a nossa salvação e cumprindo o ID do Senhor. Ana Paula. O rumo é o céu. O rumo é o céu. Né? O rumo é abraçar o Eu falo sempre, Jô, quando eu tenho a oportunidade de adorar ou de contar um pouquinho do meu testemunho nas igrejas, é o que eu falo. Eu falo assim que Deus falou isso pra mim, um dia no meu íntimo. Jesus falou assim pra mim, que eu falei, Jesus, eu quero te dar orgulho. Eu quero te fazer ter orgulho da tua filha, né? Eu quero compensar todo o que eu fiz você sofrer, você sangrar o seu coração e o Senhor chorar por mim. Aí ele falou assim, filha, a única forma de você fazer isso é vindo morar comigo no céu, para valer o meu sacrifício naquela cruz.
E é isso que eu falo todo dia quando eu acordo. Eu falo, pai, me liberta de mim mesmo. Porque eu não quero. Porque às vezes a velha mulher quer se Sim, levantar. sim. O homem ele A quer se levantar, ele ira, quer sim, voltar. tem momentos que Sabe? Tem momentos Satanás, que você ele quer. seta. E é por isso que você tem que estar se revestido em oração, Sim. jejum, consagração, Sim. buscando a face de Jesus, Sim. para que você venha ficar em pé. Sim. O povo pergunta, irmão, por que você vive postando campanha? Porque eu quero ficar em pé. Porque eu vivo Eu na campanha. intercedo por as pessoas, mas eu oro Sim. pra mim permanecer em pé, Sim. porque senão não aguenta, não. Não aguento. Vem cada lambada que você fica Sim. até desnorteado. Fica. Mas eu quero também falar da sua jornada pessoal, Ana Paula. Qual foi o momento mais desafiador da sua jornada de libertação e como você o superou? Então, o momento mais desafiador é porque essa parte do meu relacionamento chegou no momento que eu contei, né, no anterior, que eu dei um basta, né? Eu falei que eu não ia mais aceitar aquela violência, se vender. Então, assim, a nossa casa acabou que virou um ringue? Um ringue, Aí, assim, ninguém se conversava, morávamos todos juntos, porque pelos filhos e aparência, ainda mantinha a aparência. Porém, a gente não tinha mais, né, sentimento um pelo outro. Só que o que acontece? Naquela discussão que o meu esposo estava tendo comigo, que as pessoas que puderam ouvir no anterior, eu soube que a minha filha falou que tinha sido abusada, ali foi o momento que eu me vi. Ali eu falei, agora acabou. Porque assim, eu tinha muito temor a Deus, eu tinha muita vontade, sede de voltar para Ele, eu chorava, eu clamava, só que eu não via mais como Deus ia me tirar. Eu tinha perdido a esperança, daqui Deus não me tira mais, né? Ou eu vou morrer na mão do meu marido, ou eu vou matar ele, porque eu também sou... hoje não, mas eu tenho uma nova mulher, né? Dentro de mim, uma violência, uma ira, assim, né? Se eu não me controlar... né? Eu quero bater. Jesus mudou. Então, assim, eu sempre achava isso. Então, eu não via mais saída. Só que daí o que acontece? Aquilo me fez criar o ódio e ir atrás da vingança. E eu fui atrás dessa vingança. Né? Como eu disse, aí eu comecei a andar com traficantes, me relacionar com traficantes, com rapazes, homens da pesada, por interesse. Daí eu me vendia por quê? Porque eu pensava, o meu marido, ele não tem coragem, né? Ele não vai ter, porque eu sempre falava pra ele, ele falava assim, eu não aguento ficar preso. Então, o medo dele era ficar preso, porque daí não ia ter droga, não ia ter a pinga. Então, eu falei, eu vou ter que dar um jeito. Eu consigo, mas sozinho eu não vou dar conta. Então, eu preciso de alguém pra me ajudar. E eu fui em busca. Ela tava maquinando algo. Sim. O adversário, ele queria destruir a vida dela. Sim. De qualquer maneira, né? Sim. Ele queria colocar ela atrás das grades, ele queria matar ela. Sim, porque eu podia morrer, né? Ele podia morrer, ela podia morrer. E daí essas pessoas falaram assim pra mim só, tá, então a gente vai fazer... E isso a gente planejou pra dar uns 3 meses. Aí perguntou, como que você quer que seja? Eu falei, eu quero que seja com fogo. Aí, como assim? Eu falei, eu quero que taque gasolina e ateie fogo, mas primeiro a gente vai torturar bastante essa pessoa. Ela, a mulher e os filhos. Porque tudo que minha filha passou, eu quero ver ele ver o filho dele passar. E daí, quando a gente já tiver torturado bastante, daí a gente taca fogo. E daí falou assim, tá, beleza, a gente vai fazer. Só que o seguinte, chegou na hora, não tem como dar pra trás. Se chegar lá e você se arrepender, daí quem vai morrer é você. Eu falei, não vou me arrepender, né? E se a polícia souber, tem que segurar. Você tem que aguentar como eles falam, pau no gato, né? Você não pode entregar nós. E eu falei, não, quanto a isso, tá de boa, né? Eu cresci mesmo, meu pai, como eu te falei, eu cresci num bairro Barra Pesada, numa comunidade muito carente, então pra mim isso era normal. Os outros morrer, matar um na frente do outro, pra gente era algo normal. Porque você queria a vingança da pessoa que tinha abusado da tua filha. Só que na minha vingança, eu saí da presença de Deus, como eu te falei, me revoltei, eu tinha voltado para a igreja, tinha voltado a fazer a obra, e eu descobri esse abuso, eu estava lá dentro. Em vez de eu me ficar firme na presença do grandão... Você afastou, é porque você não estava totalmente, você estava necessitando de uma libertação. Na verdade, eu você ainda estava lutando contra a abstinência da droga, contra o meu próprio eu, tentando salvar meu casamento, porque ali eu estava
colocando todas as minhas forças para tentar salvar o meu. Eu falava, vamos para a igreja, caminha comigo, vamos orar, e eu fazendo campanha. Então eu tava tentando restaurar um pouquinho de dignidade que eu tinha, porque meu pai sempre falava, casamento é um só, casamento é pra vida inteira. E eu queria muito que aquilo desse certo. Então naquela hora acabou. Aí eu me vi doida. Aí eu virei mesmo. Daí beber, usar cocaína mais ainda e outras coisas mais fortes. Eu não cheguei pro crack, mas assim, outras drogas, né? O que, entre outros, que é mais... Uma vida totalmente vazia. Sim. E motel, a minha vida era sem Jesus. De dia eu dormia, à noite era motel e biqueira. Motel e biqueira, né? Porque eu precisava andar com essas pessoas, né? E pra não ficar na rua, a gente... E não pensava que isso poderia trazer uma tristeza pros filhos? Sim. Pra tuas filhas, né? Estava cega. Só que daí, Jo, começou a me dar uma depressão profunda. Era uma tristeza... Era vazio. Uma tristeza que eu pensava, só vai sair quando eu me vingar. Eu achava que era isso. E daí, o que aconteceu? E daí, nesse tempo, eu comecei a ficar triste, mesmo saindo, bebendo e cocaína, não adiantava mais. A tristeza não saía aquela tristeza. Talvez você também tá com uma tristeza que não sai. Então eu quero chamar para você, eu chamo por Jesus, porque quando você chama por Jesus, a tristeza vai embora. Amém? Quando você diz não tem mais jeito, quando é demais a dor no peito, as lágrimas inundam teu olhar. Quando a brisa vira tempestade, tudo que era bom vira saudade, as coisas ficam fora de lugar. Chama por Jesus, clama por Jesus. Ele faz a noite virar dia, a tristeza vira alegria, e o hino da vitória você vai cantar. Quando ele chega tudo tem que mudar, quando ele manda o vento tem que se acalmar, se ele fala a bênção tem que aparecer, se ele ordena um milagre tem que acontecer. Quando ele chega todo mal tem que sair, quando ele manda a porta tem que se abrir, se ele fala ninguém pode lhe deter, porque é somente ele o dono do poder. Ele faz mar se abrir, faz morto levantar, faz gigante cair e muro desabar. É Deus de maravilha, faz o sol parar, ninguém pode impedir se ele quer operar. Ele faz mar se abrir, faz morto levantar, faz gigante cair e muro desabar. É Deus de maravilha, faz o sol parar, ninguém pode impedir se ele quer operar. Quando a brisa vira tempestade, tudo que era bom vira saudade, as coisas ficam fora de lugar. Chama por Jesus, clama por Jesus. Ele faz a noite virar dia, a tristeza vira alegria, e o hino da vitória você vai cantar. Quando ele chega tudo tem que mudar, quando ele manda o vento tem que se acalmar, se ele fala a bênção tem que aparecer, se ele ordena um milagre tem que acontecer. Quando ele chega todo mal tem que sair, quando ele manda a porta tem que se abrir, se ele fala ninguém pode lhe deter, porque é somente ele o dono do poder.
o sol parar, ninguém pode impedir. Se ele quer operar, ele faz mar se abrir, faz morto levantar, faz gigante cair e muro desabar. É Deus de maravilha, faz o sol parar, ninguém pode impedir. Se ele quer operar. Chama por Jesus, aleluia. Pois é, Ana Paula, você chamou por Jesus, se viu numa situação no mais profundo abismo Sim. e Jesus te socorreu. Aleluia. Jesus te alcançou. Você achava que estava só, que Jesus não estava olhando para você. Sim. Porque você se revoltou com Deus naquela situação quando você descobriu que a sua filha foi abusada. E, na verdade, o que era para ter acontecido coisa pior. Sim, Deus Deus deu livrou. livramento para sua filha. Deus Mas a gente se livrou. acha no direito. Deus livrou, né? Porque acho que quando você falava assim, o Senhor falava assim para você, ela nem sabe de nada. Do Não. que foi que eu livrei ela de chorar, Exatamente. né? Jô, você falando aqui me arrepiando. Sim, porque tantas crianças que são vítimas de abuso por alguém próximo. Olha, me arrepiou de novo. E essa Daí a pessoa pessoa mata pra não... Porque deixar aqui, Olha, eu tô toda ela não vai arrepiada citar aqui. nomes, mas foi abusada por um Eita familiar Deus, dela. olha Deus falando aqui, ó. É isso aí. E imagine, um familiar que ela Deus- jamais que era pra proteger, jamais pensou, Nunca. né? E aí você imagina só, ela ficou revoltada. Ela ficou assim, numa situação que ela pensou, agora eu vou matar. E daí ela pensou, matar alguém da própria família. Sim. Quantas ela ficou quantas convicta. vidas, porque... Porque daí eles querem matar pra não contar. Sim, e depois, né, e se eu tivesse concretizado, se Deus tivesse permitido, como que hoje eu estaria? Os meus filhos, tudo pequeno, sem mãe, eu atrás das grades, né, minha Ou mãe, o talvez, meu pai, né? ou morta, porque eu Aham. podia ter, né? Na situação. Mas então, Jô, só que daí, o que acontece? Eu achei que eu tava no controle, falei, agora eu vou me vingar, e, né, e... Acabou, quero saber de Deus, quero saber de nada. Não quero saber de Deus, e se eu for pra cadeia eu vou dando risada. Era o que eu falava, né? Só que, no meio daquela turbulência, Deus sempre falava comigo, filha, eu tô aqui. Eu ouvia, mas aquela filha rebelde, e daí eu decidi. Eu falei assim, amanhã eu vou na igreja, né? Vou lá, pai, né? Vou na igreja. E fui, mas eu fui descrente de nada. Na verdade, eu fui de interesseira. Birrenta. Não, Foi foi no assim, interesse. No interesse, tipo assim, eu vou lá, porque pra Deus me proteger, né? Que daí vai que eu vou fazer alguma coisa lá pra pessoa e a pessoa me mata. Então vai que Deus usa alguém pra falar lá pra mim. Não vai, porque você vai morrer, porque Deus faz isso. Né, você vê como Ela que é. queria, Interesseira. ela queria uma permissão pra poder fazer o errado. Isso. Ai, meu E Deus. fui, né? E fui achando que papai... E papai falou comigo, mas não da maneira que eu quis. A gente tava numa Esse Jesus é lindo, num culto cheiroso. no lar, e eu lembro, a missionária Antônia tava lá nesse dia, e ela não falava comigo, nunca não falava, e acabou o culto, eu falei, credo, né? Papai tá Não mudo, quer né? falar Não quer comigo. falar, então eu posso ir. Na hora que eu tava indo embora, ela falou assim, irmã, vem aqui. Aí eu falei, Meu Deus, Aí olha. eu falei, pronto, agora. Ela olhou pra mim e falou assim, ó, eu não sei quem é você, eu não te conheço, eu não sei da tua vida, mas Deus, ele te conhece. E ele manda te falar que a vingança é dele. Que ele faz vingança, que você espera e confia nele. Porque é dele a vingança. Ele sabe dosar e pôr na balança. Eu não sei o que você Pronto. tá querendo fazer, Não tá mas no não teu controle, faça. tá no controle dele. Não faça. Eu olhei pra lá, tá bom, isso aí, né? Eu sabia, não sei o que eu vim fazer aqui. Revoltadérrima. Fui pra casa, continuei com aqueles pensamentos. Nessa eu já trabalhava de cuidadora de idosos, já tinha alugado um sobrado, eu morava eu e minhas crianças na frente. Porque quando o Senhor usou a prostituta, você saiu. Saí, fui Você de medo. obedeceu. Boba eu, né? Não era. Falei, eu vou fazer um curso, fiz o curso. Eu fiz, Foi na fazer o verdade, o curso. auxiliar de enfermagem, que hoje não existe mais. Hoje tem que ter técnico. Mas eu tenho o auxiliar e o cuidador. Então eu ganhava. Deus foi tão bom que eu cheguei a ganhar até mais que o que eu ganhava na sujeira. Né? Porque Tá o vendo? cuidador, ele ganha Mas até muito se bem. fosse menos, um pouco com Deus é muito. né? Exato. Então, e Deus me supriu assim, eu arrumei uma casa boa, era um sobrado que eu pagava muito baratinho, e a gente tava vivendo bem. Só que o inimigo
né, não ia deixar barato, né? Então, e o que aconteceu? Aí eu comecei a perder as diárias, não tinha mais frio, e eu comecei aquela perder coisa. E eu não entendia. E já era Deus tentando falar, filha, não faz, para com esse ódio, né? Só que eu não escutei. Eu me vi morando no galinheiro, Jô. No Olha galinheiro. As minhas filhas, minha família tá lá que não me deixa mentir. A minha mãe, a casinha dela era 2 peças muito pequenininhas. Então morava minha mãe, meu pai, meu sobrinho e meu irmão. Não cabia eu e 4 crianças. O meu pai tinha era um galinheiro, do galinheiro virou um paiol. Sabe onde põe bugiganga? Sim. E o pai falou assim, ai filha, o que o pai pode fazer? É limpar o paiol e você ir morar lá. Tá bom, eu fui. Eu fiquei 4 meses nesse paiol. Meu Deus, que tristeza. Mas mesmo assim, não. Mas você veja que quando você tava no paiol, mas estava, né? Sim, mas assim, tudo bem. E maquiavelando, mas assim, saindo, bebendo e maquiavelando. Só que eu vi que eu fui me ficando, esquecendo mais aquela vingança, sabe? Mas Só que eu tava lembrando também no recado. Sim. A vingança não era é minha. tua, Daí eu ficava. é. Isso, eu lembrava. Só que o inimigo pensou assim: não, ela tá esquecendo da vingança, mas aí eu comecei a ir mais forte na droga, né? Droga e bebida. E daí andando com traficantes, então eu não comprava, então eu ganhava, então era muito fácil. Diabo é muito sujo. Eu ia embora, né? Eu ficava a noite toda, na hora de ir embora, ainda a pessoa falava: Tó, isso aqui pra você ficar durante o dia, de noite eu te busco de volta. E eu fui vivendo daquela maneira. Só que eu comecei a sentir aquela tristeza que eu te falei. E aquela tristeza, eu não entendi o porquê. Falta de Jesus. E daí eu comecei com uma depressão. Aí, olha, que coisa louca. Pode procurar, eu já procurei sobre isso, tem eu não sei o nome, mas é uma doença que dá na pessoa que tem depressão ou tristeza. Eu comia papel, Jô. Eu comia papel. Eu comia papel higiênico. Eu comecei a comer papel higiênico. Eu comia 2, 3 rolos por dia de papel higiênico. Meu Deus. Eu comia aquilo, eu não comia comida, eu comia papel higiênico. Assim, eu ia trabalhar, eu ia no banheiro, eu me trancava no banheiro, eu comia aquilo, e assim, aquilo começava a me fazer mal, eu ficava empachada e aquela angústia, e eu não sabia, aí eu não sabia o que Tava fazer. com a alma do... Alma. E daí, assim, eu bebia mais, só que daí eu peguei e comecei a sentir dor. Eu comecei a sentir umas dor na perna, e dor. E eu ia no médico, e o médico, não, deve ser ciático por conta do trabalho de cuidadora, faz muito peso, dá banho nos vozinhos, né? Ibuprofeno. Tá. E nada, e aquilo doía, eu falava, meu Deus. Aí, tomava remédio o dia todo, trabalhava à noite, doía mais, cheirava cocaína, a dor vai embora, cocaína tira a dor. Tirava tira dor, tira né? E continuava. Comecei a ter hemorragia. Foi pedir exame de sangue e anemia profunda. O médico falou, você tá com uma anemia profunda, a gente vai precisar transfundir. Falei, tá, tudo bem. Daí Transfusão de sangue. Fizemos alguns exames. Aí ele falou assim, Ana, você tá com um tumor no útero? Então, assim, agora a gente entendeu o porquê da hemorragia, porquê da anemia, porquê que a gente transfunde. E a cada 3 meses tem que transfundir de volta. Porque... é um tumor que tá sugando tudo que a gente te dá. O sangue bom, ele tá se alimentando. A primeira vez que eu fiz a primeira eco, tinha o tamanho de uma ameixa. 5 meses depois, tava com 1 quilo já. Porque o sangue que eu transfundia... Meu Deus, era um sangue que, na verdade, tumor se alimentava daquilo. E daí, então, daí eu não conseguia mais nem sair de casa. Eu fiquei dentro de casa mesmo, assim, né? Sem sair, eu não conseguia. Aí as amigos e tal, eu ia beber lá em casa, a gente ia e ficava em casa. Beleza. Aí o médico falou assim, Ana, a gente vai precisar tirar esse tumor, só que nunca saía cirurgia, nunca saía essa cirurgia. Mesmo sendo um tumor, não saía cirurgia. Eu falava, meu Deus, parece que tá tudo... Eu falava, tá tudo bloqueado, né? Acho que é Deus ou é o cão, eu falava, que não deixa eu fazer essa cirurgia. E eu tive um desmaio um dia, desmaiei, acordei, eu estava no evangélico. Quando eu voltei em si, eu falei, tá tudo bem, o médico falou assim, não, Ana, a gente precisou, você desmaiou na rua, trouxeram você pra cá, a gente precisou tirar útero, ovários e trompas, tá? Eu não tinha o que fazer. Aí me mostraram o tumor, ele falou, o tumor já tava com 1,8 kg, quase 2 quilos. Meu Deus. E você ia morrer e a gente precisou tirar sem a tua autorização. E eu fiquei muito triste, porque eu amo crianças. Se eu pudesse, eu queria ter mais. Já tinha 5. Mesmo tendo 5, eu queria mais 5. Enfim.
E eu falei, não, tá tudo bem. Eu fui pra casa, eu fiquei muito braba, gritei, xinguei. Naquele dia eu chorei muito e falei pra Deus. Eu falei assim, nossa, você me odeia mesmo, né? Ó, você perdeu trompa, você perdeu útero, e ainda não entendeu. Não. Ainda foi lá e murmurou Falei assim mais pra um ele. pouquinho. Você me odeia muito mesmo, né? Não teve nem reverência com o pai. Não. Você, não é intimidade, não. Era Só que daí, rebeldia. papai, ele fala, Mas né? ele é Ele falou assim misericordioso. pra mim, eu te dei pra gerar vida. Você gerou vidas. Mas você também usou ele como um túmulo. Quantos abortos tu fez? Ó, me arrepiou aqui. Quantos abortos? Na hora aquilo doeu. Aí eu acordei, eu Meu lembrei. Deus. Ele falou que era pra gerar vida, você fez virar um cemitério. Aí eu entendi, eu falei, meu Deus, é colheita. Aí eu comecei a meditar. Eu falei, meu Deus, eu tô colhendo. Sabe, vinha sempre na minha mente aquela assim, a colheita, não, o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Aí você fala assim, ai, mas daí você já tinha ido para Jesus. Mas tem uns processos. Mas colhe. Tem né? um processo, você planta, não tem como você plantar Não. batatinha e colher morango. E Deus fala, não, Deus seria injusto se Aham. eu fosse lá, aceitasse ele. Tá limpo Não, os teus daí você é pecados. diferente. Você Isso, é diferentona. Por quê? Ah. Tá, daí, Jô, tudo bem. Me conformei com aquilo. Passou 45 dias, tirei a sonda. Tirei a sonda, linda, maravilhosa. Uma semana. Uma semana depois, ia no banheiro e não saía nada. Daqui a pouco eu levantava, vazava. Falei, o que tá acontecendo? Olha, você presta bem atenção no que ela tá falando. Talvez você não tá entendendo o processo que você tá passando. Mas para viver a promessa, você tem que suportar o processo. Sim. Você tem que entender o trabalhar de Deus para que você não venha sair daquilo que Deus quer, do centro da vontade de Deus. Uhum. Você tem que falar assim, Senhor, o que o Senhor quer, eu quero. Amém. Independente se para você não seja aquilo que você queria, quer. Mas se Deus quer, ele sabe o porquê. Ele garante, né? Não fica aí dando murro em faca, ponta de faca, achando que, o Senhor falou para mim não fazer, eu vou lá e faço. Achando que vai dar certo. A gente acha que o papai vai falar, tá bom, filhinha. O papai eu quero você já vai continuar, Ana Paula? E eu quero mandar um abraço para a pastora Solange. A paz. Né? Deus abençoe para ela. Ela permitiu. Eu quero tá intercedendo lá pela gente. Eu quero mandar um abraço para todos que têm acompanhado ali. Glória você não sabe como é importante você chegar lá, você comentar, você dar um like, porque daí o YouTube entende que você está gostando e manda para mais pessoas. Glória. O nosso podcast e mais pessoas são alcançadas. A paz, pastor. Que você compartilhe esse podcast, compartilhe esse link. Sim. Me ajude a fazer missão, nos ajude a falar do amor de Deus, que Ele ainda cura, que Ele ainda liberta, que você também pode estar mandando a tua história de superação. Talvez você não pode estar aqui, mas você pode compartilhar comigo a sua história ali no WhatsApp, no 41 985 18 25 66. Manda o teu oi lá, manda o teu testemunho para mim, que eu vou estar contando o teu testemunho aqui, e de repente você pode estar aqui também para edificar vidas, contando a tua história. Eu quero ali... É o né? É fazendo ID. Isso, às vezes a gente não pode ir em outros lugares. Mas aonde você não pode ir, você pode estar ajudando, tá? Compartilhar. Eu quero falar também aqui do meu livro, O Libertos para Libertar, que ele conta um pouquinho da minha história, o que o Senhor Jesus operou na minha vida. Você adquirindo esse livro, você vai estar me ajudando com esse podcast, tá? Você vai estar me ajudando com esse podcast. Então, entre em contato também no 41 985 18 25 66. Você que também quer divulgar a sua marca, quer divulgar a sua empresa, entre em contato conosco em nome de Jesus e seja ali um mantenedor da obra do Senhor, para que nós possamos estar fazendo a obra, tá? Em nome de Jesus. Eu quero que você me conte, irmã Ana Paula, que você já vai dar continuidade. Sim, no teu testemunho. Sim. Qual foi o momento mais desafiador da sua jornada de libertação e como você superou? Que é isso que você está respondendo agora, né? Sim. Qual é o ponto desafiador? E depois disso, o aprendizado. Sim. Qual foi a principal lição que você aprendeu nesse processo que você vai contar agora? A principal lição
é nunca desobedecer o grandão da Galileia. Indiferente da minha luta, da minha dor, ele sempre esteve comigo e ele permitiu. Sim. Tudo que houve na minha vida foi permissão. de Deus. Então, hoje, eu entendo que Deus, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Sim. E que tudo que aconteceu na minha vida Talvez foi você não tá entendendo hoje. necessário. Por que que foi necessário? Porque se ele não tivesse permitido, hoje eu não estaria aqui, né? E assim, você tem que confiar. Teve gente que falou assim pra mim, como você falou isso pra ela? Que ela tava com os 2 pés lá no mundo. E tava. Não, eu não quis falar, eu quis dizer assim que o Senhor viu a situação que ela estava lá. Lógico, se ela quiser, ela pode também ir de uma perna só. Não lá. quero. Mas não. ela não quer, Eu porque não ela quero. entendeu o processo. Sim, Ela porque estava com os 2 pés no mundo. Mas o Senhor permitiu o processo, que é o que ela está falando aqui, que foi ela perdeu necessário. foi necessário. Ela tirou ovário, ela tirou o útero, ela estava numa situação complicada, fez uma transfusão de sangue, onde alimentou mais aquele tumor, né? Até que chegou a esse processo que ela está falando aqui, que é o processo que ela passou. E ela vai contar o que foi mais desafiador e como que ela superou e o que ela aprendeu nessa lição. O desafio, para mim, o verdadeiro desafio foi entender no início o porquê. Porque assim, eu fiquei com. Pós-cirurgia de tirada útero, ovários e trompas, eu fiquei com sequelas. Eu tenho 10 centímetros de obtura na minha bexiga. O nome é fístula vesículo-vaginal. Você Então, falou que tinha que usar fralda. eu uso fralda porque eu não consigo segurar a urina. O meu corpo produz a urina, o rim manda pra bexiga e ela é obedece. involuntária. Eu sei que eu preciso trocar a fralda quando eu me sinto molhado ou pesado, igual um bebê. E daí, após isso, eu precisei transfundir sangue novamente, por causa da anemia. E eu tive uma trombose venosa profunda, onde eu tive embolia pulmonar, fiquei morta por 72 horas praticamente, e precisei amputar a perna direita. Começou pelos dedos. Pelos dedos. Foi necrosando. Ela me mandou fotos. É horrível. Eu ia até passar pra você, mas é que é muito forte. É forte. Aí tem que ter estômago. Eu ia. O processo que ela teve que passar. Eu ia. Só que é muito forte. Não até tem necessidade de mostrar. Até porque às vezes eu posto, sabe, Jô? Eu já no Facebook de boa, mas em outras. Eles tiram, né? Eles falam que é muito forte. E daí que assim, eu não entendi. Eu falava, por que Deus não curou? Porque ele podia. Por que ele permitiu? Porque assim, eu cresci ouvindo falar, você ele vai... ressuscita morto? Então, eu falava, o que é um pé? E daí ele falava assim, eu cresci ouvindo, você vai fazer o ID, você vai pôr teus pés no lugar. E agora como eu vou, você pensou? Eu falava, mas como que eu vou ir? Como que eu vou ir sem pé? Como que eu vou fazer tua... Meu Deus. E só que daí Deus me fez lembrar que um dia eu falei assim... Jesus. Um dia eu falei assim pra ele lá no hospital. Antes de... quando eu tive que ficar lá alguns dias, pra quando eu tirei o útero, eu falei assim, Jesus, eu não quero contar testemunho de ex-prostituta, só eu quero um testemunho forte. Esse daí só todo mundo tem. Aí Deus fez eu lembrar. Eu falei, mas não era isso. E daí, assim, foi a parte dolorida. Porque, assim, eu falava pra todo mundo, tá tudo bem. E a minha mãe chorava muito, meu pai falava, tá chorando por quê? Pé de vocês que vai cortar? É o meu? Por que vocês estão chorando? Mas, assim, eu levava na brincadeira. Mas dentro de mim... Você tava ali. E daí, eu fiquei muito triste, Jô. E daí, eu comecei a tomar querosene. Porque eu queria morrer. Eu não contei pra ninguém. Falava pra todo mundo, não, tá tudo bem, pode cortar, eu não ligo. Mas era mentira. Lógico que era, né? Eu falava que tava tudo bem, mas eu não queria. Porque eu falava, meu Deus, eu vou depender dos outros. Como que eu vou trabalhar? E daí, usando, eu falava, meu Deus, Senhor, eu sei que eu não valho nada, mas usando fralda, sem uma perna, com 3 crianças, um homem que é meu filho, porque ele continuava comigo. Ele é meu filho, eu tenho que cuidar dele, dar comida. Eu não posso me defender mais, porque eu não pude. Antes eu me defendi. E agora? É porque o esposo depois ficou numa situação a qual ela teve que cuidar. Sim, ele ficou... Ele perdeu o juízo. Perdeu, totalmente.
Ele dormia embaixo de ponte, as pessoas me ligavam, mana, seu marido tá Ela caído aqui passou um embaixo do processo difícil. viaduto. Hoje vamos ele já é falecido. Sim. Fazem 7 meses Sim. que ele faleceu, né? Só que daí, assim, o ódio que eu tinha dele virou, Jô, em compaixão. E eu entendi. E às vezes eu olhava ele dormindo, assim, eu beijava ele, sabe? Foi e até aquela morte separa. separasse. E eu falava, Deus, liberta ele, não pra mim, mas pra ele saber o que é O amor de o amor Deus. de Jesus. Mas o amor de Deus, às vezes, não era ele aqui. Sim. Se ele ficasse aqui, talvez vocês não estariam juntos. E para a obra ser completa na Sim. tua vida, o Senhor Deus teve que permitir. Ele precisou tira. levar. Pera. É. E daí, Jô, então, eu acordei naquela manhã, tirei sonda e me vi urinando. Aí tudo bem. Eu falei, eu vou seguir em frente, eu vou fazer uma cirurgia e vai dar tudo certo. Eu já fiz 2 cirurgias pra corrigir, não corrigiu. Então, eu já tá na mão do grandão, eu falei, pai, se for da Ele tua é vontade, poderoso. amém. Se não for, amém. Eu com fralda ou sem fralda, eu vou estar louvando Te e adorando adorando. e amém. Só que daí, assim, Jô, a parte da amputação foi muito difícil, porque eu não É. aceitava. E a dor que eu sentia, Jô. Eu não desejo isso, olha, Olha, eu não pra consigo nem nem imaginar. o pior inimigo. É terrível. É uma dor insuportável. Eu urrava, eu gritava. Eu pedia a morte todo dia. Eu falava, Deus, me deixa morrer, me deixa morrer. Eu queria muito morrer. E daí eu comecei a tomar querosene. Todos os dias eu tomava, sabe aqueles, a gente fala martelinho? Que era o copinho de pinga do... Você estava se matando Eu aos tomava todo dia, pensava assim, se eu me matar, meus filhos vão crescer traumatizados porque a mãe se matou. E Já eu viram, não... Já né, viram? Não, o pai já tá a nessa tua situação. porque Né, a filha, uma já foi abusada, né? E, tipo, já assim, eu viram não muitas coisas dentro da É. família, de ser mais uma É, eu coisa não pra- posso. Então, eu tomo todo dia um pouquinho, e daí eu, Uhum. né, vai achar que... E daí eu comecei a fazer isso. Quando eu vi que isso não dava mais certo, eu comecei a fazer o quê? Era o querosene, morfina, eu comprava clandestino, porque não pode, morfina... Você só pode, no máximo, consumir ali 20 miligramas no dia, né? Então, eu comprava clandestinamente e tomava de 20 em 20 minutos. Aí era morfina, querosene, cocaína Porque e daí você falou, uísque. agora eu não quero mais saber de Sim. Deus, agora eu não quero saber de Não, nada. aí eu falei, Senhor, quer saber? Eu vou morrer Pronto. mesmo, eu vou me matar, vou pro inferno, Vou pro não inferno. dá nada. E você vai me ver lá no inferno e vai ter que perder pro diabo. Jó, você falou assim, ai, vai lá e... Olha como ela e era toca abusada, no meu gente. servo. Comigo, ele que Como vai ela falar. falava, o Senhor Eu é era misericórdia, terrível. ele ama muito ela. Era Ela terrível. falava, agora o senhor vai ter que me ver no inferno, Ah, eu perdeu falava, pro diabo. Veja perdeu só. pro diabo. Aí eu falava, E Jó... Satanás ria, né? Sim, Jó, você mandou pro Satanás Tá ir amarrado, tocar. Em repreendido, mim, em nome de Jesus. você não pode, porque você sabe que se você mandar, ele vai vir, né? Mas você deveria mandar. Mas eu falo, mas eu vou fazer você sofrer mais ainda, já que eu, né? Tá. Só que daí, assim, não adiantava. Quanto mais eu bebia, mais... Chegou uma hora que nem droga não fazia mais efeito. A dor é tanta que nem a droga Porque mais você, fazia. mesmo passando tudo isso, a mulher já tinha perdido órgãos, já tinha perdido pé, perdido perna e não tinha aprendido ainda. Não, Ju. Aí o que aconteceu? Aí, as minhas filhas congregavam na Assembleia de Deus de São Judas Tadeu. Talvez tem gente que vai falar assim, ó, que Deus é esse carrasco. Não, Ele foi maravilhoso. Carrasco. Diz assim, a palavra do Senhor diz, se tiver um olho que tu faz, Arranca fora. arranca fora. Jô, pensa assim, ó. Se eu, que, né, um simples mortal, alguém indigno, ele teve misericórdia de mim. Sim. O Jó era íntegro e reto, Deus deixou tocar. E Eu... filho e tudo, olha. E eu que não é... Ele não permitiu. Ele deixou, sim, Não, as consequências das minhas escolhas. Isso. Foi pra me proteger de mim mesmo. E o que aconteceu? Então, eu tentava fugir. A gente morava na frente da BR e eu tentava fugir de madrugada pra ir me jogar na frente do carro, assim, né? Uhum. De um caminhão. Porque remédio não adiantava, droga não adiantava, pedir pra morrer não adiantava. E... Penso que é assim, Não né? tinha veneno, veneno de rato, eu pensava nisso. Só que o meu marido, na época, ele era muito esperto. Então, ele escondia tudo, até a faca ele escondia. Só que daí ele falava, não, com faca você não tem coragem, eu acho. Meu Deus. Deu Na verdade, o inimigo tava até usando pra Sim. querer te afrontar. Não, eu consigo sim, quer Isso, ver? eu usava a boca. Tá Só que daí, o que repreendido em nome acontece? de Um dia, eu de Jesus. madrugada, ainda eu indo de gatinho, que eu não conseguia pisar mais, porque eu não conseguia pisar.
Eu não conseguia, eu pulava, né? Eu indo de gatinha, ele acordou. Foi Deus que acordou. O homem bêbado, de corota, chapado. Não acordava por nada. Naquele dia ele acordou. Aí ele me catou e me levou pra dentro e falou, eu vou te trancar. E começou a me trancar, me vigiar. E avisou meu pai. Meu paizinho ainda tava vivo, graças a Deus. Ele que cuidou de mim. Meu pai passava 24 horas em volta da minha cama. Você veja só. De medo. E daí eu falei, bom, não tenho o que faço. Esperei ali a tal da cirurgia. Aí amputaram um dedo, aí o outro dedo, aí todos os dedos, aí o peito do pé. E assim, eles me davam uma falsa esperança. Olha, vai pra casa, daqui uns 20 dias, 30, vai nascer novos vasinhos. E daí não vai precisar amputar mais. Mentira, não ia nascer. Nossa, mas e foi um sofrimento, você veja o processo. Porque em vez de chegar e... Pois é, mas... E foi por pedaço, por quê? pedaço. Porque Deus tá... E eu lá, estava te moendo, cheia né, de querer, sim. E você ainda não tinha entendido. Não. Talvez se tivesse entendido lá, não tinha. Pois lá no dedinho, isso. Tinha. Mas então, quando tirou o primeiro dedinho, por que eu não me desci? Não tomou a Não me humilhei? Não, eu gritei. Aí que eu gritava. E murmurava mais. Nossa, e usava mais tá droga vendo? e Você bebia. tá numa situação difícil agora. Louva o Senhor, agradece a Ele, Aleluia. glorifica, exalta, porque Ele vai mover o sobrenatural e você vai vencer essa vai situação. mesmo. Vai vencer para honra e glória Nome dele. de Jesus. Não murmura, só glorifica, independente da situação a qual você tá passando. Adore. Aí, Jô, podia ter, né, o dedinho lá, não. Aí, enfim, o que eu podia fazer? Beber mais e usar mais droga, era só o que eu fazia. Só que daí minha filha congregava nessa igreja, ela falou assim, mãe, ela é a minha amiga Sabrina, eu vou chamar o pastor Cláudio pra vir aqui, pode? Aí, a primeiro momento, eu falei, não. Daí ela falou assim, eu falei, tá bom, pode chamar. Que venha. E ele chegou lá, aquela casa, a casa virada, não podia limpar, uma bagunça, cheia de cigarro, corota, cheiro de cachaça, né? Eu lá no quarto, roupa jogada na minha cara. Um espírito de sujeira terrível. E ele entrou, quando ele entrou, ele olhou pra mim, ele olhou assim, o meu esposo estava deitado no sofá, acabado. Entrou no meu quarto, ele olhou pra mim, ele já começou a chorar, e ele falou, filha, eu tô entrando aqui, você me fez voltar lá no meu passado. Ele começou a se emocionar. Ele falou assim, o meu pai era bêbado, e meu pai ficava naquela situação ali, que nem tá o seu esposo. Minha mãe também sofreu muito antes de morrer. E ele ficou muito triste, né? E ele olhou pra mim e ele falou assim, vamos orar então, né, Ana Paula? Ana Paula falando isso, o Espírito Santo me trouxe ela falando da bagunça na casa. Sujeira, no celular, na sujeira. Beelzebub, a bagunça na casa. O Senhor pediu para que eu falasse para você hoje que está assistindo. Mas Ele está falando da tua casa espiritual. Aleluia. Arruma a tua casa. Porque morrerás e não viverás. Meu Deus. Se você não arrumar a tua casa, você vai morrer espiritualmente. O Senhor está falando para você nesta noite. Arruma a sua casa. Porque morrerás e não verás, você não suportará. O Senhor, Ele quer renovar você nesta noite. Ele quer restaurar a tua vida espiritual. Ele quer renovar, Ele quer te encher. Porque o adversário quer fazer você parar. Quer fazer você perder o gosto de trabalhar. Quer fazer você perder o gosto de ir para a casa do Senhor. Quer fazer o gosto, você escutava pregação, escutava a palavra, ia para a casa do Senhor. Agora você não tem mais força. Para você sair da cama é uma luta. O inimigo quer te aprisionar numa depressão. Ele quer acabar com a tua vida. Hoje o Senhor fala para você, arruma a tua casa. Aleluia. Arruma a tua casa. Porque se você não arrumar a tua casa, morrerás e não viverás. Morrerás espiritualmente e se você permanecer assim até a tua morte física, porque é o que o adversário quer fazer com a tua vida. Não dê esse gosto para Satanás. Que você receba vida no dia de hoje. Que você seja renovado no dia de hoje. No início desse podcast, o Senhor trazia Elias. O Senhor tem uma grande caminhada. Levanta, caminha. Porque grande é a tua jornada. O Senhor quer fazer você caminhar. Ele tem coisas a fazer através da tua vida e na tua vida. Levanta. Se coloca em pé, porque o Senhor está falando contigo hoje. E Ele está dizendo, arruma a tua casa, arruma o teu interior, começa a orar. Se você não está conseguindo ajoelhar, chora para Jesus. Ora deitado mesmo, mas fala com o Senhor.
porque ele quer restaurar a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Ele quer arrumar essa bagunça que tá a Ele tua vai mente, o teu arrumar. coração, e ele tá Em chegando nome de hoje. Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Ele vai. Porque ele entra na bagunça e coloca tudo no lugar. Sim, Né? é o que ele fez na Ele tua fez. vida. O pastor Clayton usou o pastor Sim, Clayton pra e ir daí lá. ele orou, ele foi morar, Ana, e começou a orar pra mim, e entrou no mistério, e eu sentia a presença. Fazia muito tempo, uns 2 anos, que eu não sentia tanto temor ali. Eu fiquei com medo, porque ele olhou assim, Deus usou ele numa autoridade, ele olhou pra mim e falou assim, irmã Ana Paula, eu pensei, pronto, Deus vai me curar, né? Na hora ele falou assim, Deus manda te falar, filha, que ele não vai poupar o teu pé. Ele vai poupar a tua vida, mas ele não vai poupar o teu pé, porque é necessário que tu passe por isso para que você venha entender que ele prefere tirar um membro teu do que te mandar inteira pro inferno. Que depois Eita, que Deus. isso acabar, você vai entender. E aí acabou pra mim. Quando ele foi embora, eu falei, agora chega. Então, dali 3 dias eu iria me operar pra amputar tudo, né? Até aonde estavam entupidas as artérias, que é até um pouquinho acima do joelho ali. E daí, o que eu chamei uns amigos, falei, olha, já que eu vou morrer mesmo, né? Porque Deus falou que não vai me matar. Só que se eu não morrer da cirurgia, porque Deus não vai me matar, então eu vou morrer hoje, porque eu vou beber e vou usar droga até. E o que eu fiz? Eu comprei muita droga, muita cerveja, uísque. Mesmo porque o senhor usando... Não, por quê, Ju? Olha aí. Eu pensei assim, a hora que eu tomar anestesia, por que não falam que se você beber ou usar droga na hora da anestesia, você morre? A minha intenção era essa. Eu passei a noite toda, 8 horas da manhã era a minha cirurgia. Eu fui que eu não conseguia Deus, andar, chapada. Falei, Misericórdia, agora, Jesus. o médico olhou e falou assim, Ana, tá tudo bem? Tudo. Aí a outra médica falou assim, ela deve estar com medo, né, assustada. Porque afinal de contas ela vai perder um pé. Tava... Aí ele falou, você tá bem? A gente, né, porque assim, se você não tiver, a gente pode, né, marcar pra outro dia a cirurgia. Não, você não comeu nada? Você tá de jejum? Falei, não, jejum de 24 horas. Pensei, pronto, agora eu vou morrer. Meu pai amado. Mas olha como que é. Tá, aí ele falou assim, Ana, a gente vai te dar anestesia geral, a gente vai contar até 24. E quando a gente começar a te dar anestesia, você vai contando até 24, você vai parar de ouvir a gente. Daí eu falei, tá bom. Só que daí a gente foi pro centro de saúde. Chegou lá, a gente chegando lá, tinha uma mulher que precisou ir lá às pressas. Aí ele, Deus então, é tremendo. Ana, a gente vai ter que deixar pra amanhã, Aleluia. tá? A cirurgia, querida. Aí você fica de jejum, tá? Você já tá? Sinto muito, você vai ter que ficar até amanhã. E ficou no hospital? Fica no hospital. Ah, vai ficar na marra, não vai usar droga, não vai beber. Não vai morrer, porque você vai ficar de jejum. Já fui pro Eita. quarto. Daí acabou. Aí eu deitei, virei tipo o rei Ezequias, virei pro canto. Falei, ai, Senhor, eu não quero morrer. Aí eu começo. Falei, eu vou arrumar minha casa, Sim, Jesus. sabe, Eu vou me consertar, pai. Não Acrescenta. quero mais morrer, não. Acrescenta, Jesus. E lá Me Deus- perdoe. Sabe, eu comecei. Deus Eita, precisava Deus. daquele tempo. E Deus é tão tremendo que tem a Marise, ela é carioca, ela conheci ela no hospital. Ela no podcast ela fala, eu sei, eu vivi isso, eu tava lá. E tava ela com a mãezinha dela, do meu lado. E daí eu comecei a chorar, e chorar, e chorar. E daí ela veio e falou assim, dá licença. Eu falei o que? Ela falou, eu posso louvar pra você? E eu olhei e falei, por favor. E ela começou a louvar, e ela tem uma voz assim, que parece um anjo. E ela começou a louvar, e daí eu comecei a chorar, chorar. Só que eu comecei a sentir muita dor. E daí eu já comecei a gritar de dor. E eu falava pra ela, me desculpa, mas eu vou gritar. Ela falava, fica à vontade. A dor maior ainda era na alma. Sim, aí ela pegou, eu falei, me ajuda a levantar. Ela falou, o que você quer? Eu falei, eu quero ir no chão. Ela, por quê? Eu falei, eu preciso ir no chão. Ela, tá bom. E daí ela foi, me ajudou, eu deitei naquele chão. Jo, eu deitei. Ali eu Cara no pó. gritei. Eu pedi pelo amor, eu falava, Senhor, pelo amor de Deus, Pai, eu não sei quem, Jesus, intercessor, Espírito Santo, alguém. Davi, quando estava numa situação difícil, já tinha pecado, adulterado, tinha feito tantas coisas para desagradar a Deus, mas quando ele desceu, Foi. arranca minha coroa, mas não afasta de mim a tua Sim. presença.
Jô, eu gritei, aí chegava as enfermeiras, vim ver, ela que é morfina, ela só fazia assim que não, porque ela era cristã, né? Ela entendeu. Deus colocou um anjo ali pra me ajudar. E a mãezinha dela veio, desceu bem devagarinho da cama, ela me abraçou. Jô, olha, me arrepiou. Era Jesus me abraçando, não era a mãe dela. Era Olha Jesus. só, Eu meu Deus. senti o cheiro, o bálsamo. Eu nunca tinha sentido aquele cheiro. Eu falo pra Deus, eu falo, pai, quando que eu vou sentir aquele cheiro de volta? Jô, aquele abraço. O Era cuidado do pai. Jesus. Sabe, eu fiquei pequenininha, parecia que eu era uma formiguinha num ser soberano me abraçando. E aquele Sinta-se cheiro. abraçada nesta noite. E eu, Nesta Jô, tarde, nesse aquele dia, cheiro. sinta-se abraçado. E eu só falei assim, eu falei, Deus, você tá me ouvindo? E você me perdoa, me deixa dormir 2 horas, eu não aguento mais. Eu quero dormir, eu tô muito cansado. E essa dor não me deixa dormir. E eu olhei pro relógio, era 12:00. Quando eu acordei era 2 horas. Eu falei, mas por que eu não pedi mais horas? Eu dormi 2. Não soube pedir, né? Eu olhei, eu falei, eu não acredito, por que eu não pedi mais 2 horas, Jô? E ali ela ficou contando comigo, ela e a mãe dela. O dia, o final da tarde, à noite, de madrugada, e ela, Ana, vamos orar, vamos falar com o pai. E eu comecei a contar minha vida pra ela. E ela começou a chorar e ela falou, meu Deus, mulher, você é louca, mulher, você é louca. Que bom que Deus te alcançou, porque você é doida. E daí o meu marido chegou, ela viu ele bêbado e a gente começou a discutir lá dentro. E daí ela pegou e começou a repreender. Sabe, porque ele foi pra cuidar de mim, mas ele já chegou lá. Era o inimigo, né? Porque tentando se me. Sim. levantando contra a tua E brabo vida. comigo, sabe? E não sei o quê. E daí, tipo assim, quer fumar? Eu vou lá no banheiro, lá você fuma. E ela não vai fumar. E ela ali, sabe? Foi o próprio Jesus. É uma ali. guerra, na verdade, né, Foi. que você tava passando. E no outro dia eu fui, aí quando eu cheguei na mesa cirúrgica, o médico falou de novo. Ele falou, eu vou contar até 24. Não, eu vou te dar anestesia, conta até 24. E daí você vai, né, dormir. E daí só Deus sabe se você vai voltar, né? Eu falei, não, eu Olha amém. só. Aí eu falei, se eu não Agora voltar, você não tá eu tô na glória. Eu falei isso pra ele, ele riu. Tá bom. E eu fui, Jô. 1, 2. Eu lembro que no 9 eu não tava mais ali. E Jô, a hora que eu não sei se eu dormi, se eu vi, eu não sei. Eu sei que eu olhei pros lados, eu tava assim, com os braços amarrados, que eles amarram a gente. Os médicos estavam ali na minha. Fazendo o procedimento. Eu lembro que eu vi que eles estavam com uma maquita pra cortar o membro. Daí eu não vi mais nada. Eu olhei assim, eu senti um clarão assim, eu olhei do meu lado, de um lado e do outro. Aí eu pensei, será que eu morri? 2 seres de 3 metros de altura, assim, não tinha rosto. Eles eram Meu Deus. luz. Era brilho, era assim, parecia 2 sol do meu lado. Meu Deus. E daí eu pensei, meu Deus, eu morri! E eu tô no céu, eu acreditei naquilo. E eu fiquei tão feliz. E daí, assim, apagou, assim, eu não vi mais nada. Eu acordei, eu já tava no quarto. Quando eu olhei, tava a Marise e a mãe dela. Aí elas, Ana, tá tudo bem. Eu comecei a chorar. Aí elas, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá doendo? Aí eu chorando, não, eu tô chorando de alegria, porque eu não morri, porque tinha anjos me cuidando. Ainda tem vida aí. Porque Jesus me perdoou. Deus. E daí eu comecei a chorar e eu comecei a cantar, e eu comecei a cantar a árvore cortada. E eu falei, me ajuda. Ali acabou a dor. Eu nunca mais senti dor na minha perna, nunca mais. Eu não senti mais tristeza. Eu não precisei mais de droga. Não precisei de cocaína. Não precisei mais de cigarro. Não precisei de mais nada. Ana, eu sei que é muita coisa que você tem pra falar ainda, Sim. mas para esse 5º episódio, eu quero que você encerre dizendo qual é o conselho que você daria pra alguém que está se sentindo preso e não sabe por onde começar. Que você passou todo esse processo, você fez essa cirurgia, e ali, a partir daquela cirurgia, daquele momento, foi quando você falou, agora eu vou... O conselho que eu dou é assim, hoje eu me comparo muito com a mulher do fluxo de sangue. Uhum. Ela ficou muito tempo Sim. encurvada. E ela não falou muito, ela simplesmente, tocou. E foi a maneira que eu encontrei, quando eu deitei naquele chão daquele hospital, que eu confessei ele, falei, eu preciso de ti, tu é dona da minha vida,
faz o que você quiser, tens Reconheceu. liberdade. Eu reconheci. Então é isso. Por mais que você esteja drogado, bêbado, depressivo, querendo morrer, porque eu sei o que é querer Renova a morrer. tua aliança com ele hoje. Fala pra ele. Nem que Confessa ele seja como o único verdadeiro salvador da tua vida sem hoje. som, sem palavra. Se você ainda não Chora. aceitou Jesus, é a oportunidade que você tem agora de aceitar ele como o único e verdadeiro salvador da tua Aleluia, vida. glória E a se Deus. você aceitou Aleluia. e parou, é o momento que você Pede- tem de pede pra renovar, ele voltar. de voltar. Fala, pai, eu estou aqui, eu me rendo, eu me entrego. Faz o que tiver que fazer. Tira quem tiver que tirar. Porque muitas das vezes aconteceu comigo. Ele tirou pessoas que eu imaginei que iriam caminhar comigo. Ele precisou tirar pessoas, lugares, ambientes, trabalhos que me levavam a olhar para trás. Sim. Então, não importa o cativeiro. Não importa o porquê. Seja livre, seja liberto. Jesus veio para libertar. Seja livre, seja Aleluia, liberto. Glória Eu a Deus. declaro, eu decreto. Aleluia, Eita, santo. toda armadilha, tudo aquilo que tem te aprisionado, Em nome você está de sendo Jesus. livre agora. Eu quero encerrar, ela não terminou ainda, porque ela tem coisas para contar. Sei. Enquanto não terminar, ela vai estar vindo aqui Glória a contar. Deus. Mas eu quero orar pela tua vida. Eu quero encerrar esse podcast com uma oração. Glória a Deus. Para que você, nesse momento que está se sentindo aprisionado, que acha que não tem o que fazer, que não tem, talvez você está Tem passando o que por um momento fazer. de dor, uma enfermidade, que talvez você recebeu uma notícia triste que, né? Talvez você teve uma perca financeira, ou perdeu alguém, ou está enfermo e está Se sentindo abandonado. sentindo abandonado. Jesus, ele não te abandona. Não abandonou. Não. Renova a tua aliança Na hoje verdade, com ele espera com que a gente o chame, se né, Jô? posiciona. Ele quer que nós desejamos ele de corpo, alma e espírito, de todo o coração. Enquanto você tá fumando, você tá bebendo, você tá usando droga, não interessa. E hoje você tá indo aí adorar a Deus, tá louvando, eu tenho visto, tá indo pras Aleluia. igrejas louvar, Sim. tá indo aí testemunhar as maravilhas do E Pai. mesmo com pregando os o espinhos na evangelho. minha carne, Jô, porque Sim. eu tenho espinhos. Oxe, Todos temos. sim, Aí que eu adoro mais, por quê? Porque eu sei que quando Deus quiser, eu sei que ele vai curar minha bexiga. Eu sei. então, Só que é na hora que ele ele quiser. E eu aceito. isso, Amém. na hora dele, tudo é Eu dele, por aprendi ele, pra a ele, são todas obedecer as o coisas. grandão da Galileia. Então eu quero encerrar esse podcast. Pode ser liberto dessa situação. Jesus, vai na casa, Pai, de Podcast todas essas Libertos pessoas. para Libertar. Que você se coloque nesse momento na Sim, presença do Jesus. Senhor. Sim, Jesus. E aceite, se você ainda não aceitou a Jesus como único e verdadeiro salvador da tua vida, esse é o momento. Confesse a Ele como Aleluia. único e verdadeiro salvador da tua vida. Sim, Jesus. Se você precisa Toca. voltar para Jesus, Sim, volta. Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, eu Deus, apresento as Deus, nossas Deus, vidas, Deus, apresento a vida Deus, dessas eu quero te pessoas, Senhor, agradecer, que Senhor. está assistindo esse podcast. Visita, Chegou Senhor. esse link para esta Passa pessoa teu nesse bálsamo momento, ela está para as passando, células, Senhor, Senhor, por esse as momento casas. difícil. Mas que o Repreende Senhor, todo que ela dardo, toda possa seda. estender as mãos para ti, Quebra Jesus, que está a mão cadeados estendida negros, para ela, Pai, Pai. vai Que ela possa todo voltar laço, para os teus todo caminhos. embaraço. Ou que ela possa Busca os reconhecer o teus Senhor como o único e caídos. verdadeiro salvador da vida dela. Aleluia. Ajuda ela, Pai. Fortalece Glória a ela, Deus, renova ela em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, te Amém. guarde, te livre de todo o mal. E nós te esperamos para o próximo episódio. Esse foi o nosso Pode Ser Liberto, podcast Liberto para Libertar. Deus abençoe. A paz do Senhor. Deus abençoe.